Olá, é com enorme prazer que trazemos para si mais uma edição do Jornal da Malta. Olá, Tonelga. Olá, Renato. Olá, Malta. Cá estamos de volta para trazer o melhor da informação jovem. Nesta edição, trazemos para si informações sobre as tendências do verão. O jornalista Carlos Cardoso foi homenageado na 10ª Conferência Global de Jornalismo Investigativo em Joanesburgo. Veja também os passos da evolução da televisão em Moçambique. Veja estas e mais notícias aqui no Jornal da Malta. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal da Malta. Estar bonito e bem vestido é o que a maioria das pessoas quer, principalmente nesta época de verão. É verdade, Tonelga. Pode parecer fácil, mas escolher a roupa apropriada tanto para a saúde quanto para o estilo não é tarefa fácil. Saiba como estar por dentro da moda nesta época. Toda estação do ano traz consigo suas novidades e com o verão não poderia ser diferente. A moda nesta época transmite a sensação de leveza, alegria e liberdade, cores vibrantes, roupas curtas e frescas que caracterizam a época mais quente do ano. No inverno, por exemplo, nós optamos por cores mais escuras, optamos por sobreposições casacos, sobreposições de uma camisola, de um camisolão, etc. Então, no verão, normalmente temos a oportunidade de vestir menos peças possíveis, peças mais descontraídas, com tecidos mais leves e que nos confortem de alguma maneira. Para Camana Félix, estilista, o mais importante do que andar na moda ou seguir tendências é ter o seu próprio estilo, vestir-se bem e usar peças que valorizem cada corpo. As pessoas com tamanho um pouquinho mais avantajado simplesmente têm que encontrar bons stylists ou saber mais ou menos onde é que tem as suas melhores curvas ou os seus melhores ângulos, a melhor parte do seu corpo. Eu, por exemplo, se fosse uma pessoa cheia e tivesse um peito maior, vou sempre tentar evidenciar o peito, ou destacar a parte do peito. Roupas de verão têm uma informalidade maior do que as outras estações, mas é preciso compor um estilo para você se sentir bem, à vontade, em diferentes locais. Brilho agora é tendência. Chegou uma fase que estava a usar muito renda, transparências em eventos, mas agora brilho é mesmo tendência, porque destaca de alguma maneira. Se tu vais a um evento e tens uma coisa brilhante, obviamente que alguém vai te notar, é impossível não ser notado. A pessoa tem que estar simplesmente confortável. Para uma saída à praia, por exemplo, inspire-se neste look. Renato, estamos no verão e as pessoas têm tendência de divertir-se cada vez mais. O consumo de álcool está sempre presente, não é? Realmente. Você sabia que em Moçambique, em cada pessoa maior de 15 anos de idade que consome álcool, chega a beber em média 51 litros de cerveja por ano? Veja a seguir. Com a chegada do verão, as pessoas querem mais descanso e principalmente lazer, muitas vezes com a companhia dos copos de cerveja. De acordo com o relatório de monitoria de saúde para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, divulgado este ano pela Organização Mundial da Saúde, cada moçambicano maior de 15 anos consome, em média, 2,3 litros de álcool puro anualmente. Segundo os cálculos do Media Lab, em termos numéricos, isso equivale a 93 garrafas de 550 ml de cerveja, significando que nos 52 finais de semana do ano, cada indivíduo consumiria 44 ml, ou seja, 4 vezes mais álcool puro do que o recomendado pela OMS, que é de 25 ml. Em termos práticos, isto significa que cada moçambicano adulto consome em média 50 litros de cerveja, o equivalente a 2 bidões de 25 litros por ano. Sendo assim, só a população adulta masculina consumiria num ano 11 milhões e 628 bidões de cerveja, o suficiente para encher quase 5 piscinas olímpicas de cerveja. Mas o que isto significa para a pessoa?
A OMS contabiliza mais de 200 doenças causadas pelo consumo de álcool, o que faz com que 1 em cada 4 mortes de pessoas com idades compreendidas entre 20 e 39 anos de idade tenham causas associadas ao consumo do álcool. Em termos econômicos, com este ritmo de consumo, a população adulta masculina gastaria 6 bilhões e 395 milhões de meticais, valor suficiente para a construção de 15 mil salas de aulas em Moçambique. Durante o verão, o nosso organismo perde muitas quantidades de líquidos devido às altas temperaturas. Saiba agora como se hidratar de forma saudável. Com a chegada do verão, o calor intenso faz com que a procura de produtos para se refrescar e matar a sede aumente. Fomos à praia para saber quais são as escolhas para se hidratar quando o assunto é verão. No verão tenho consumido mais refresco porque não bebo. Refresco. A cerveja. Certeza, a cerveja. Gosto bem de uma cervejinha. Entre refrigerantes, sumos, sorvetes e água, a cerveja está entre as mais procuradas e preferidas pelos jovens. E quantas bebe no verão diariamente? Diariamente, bem, no meu caso, eu tomo umas 2, 3. 6, está bom. 2 ou 3. No máximo 6, 7, por aí. Não alcanço uma caixa para não exagerar. Bebo umas 2 ou 3 cervejas no máximo. Os sumos naturais são bem melhores do que o refresco. Água também é recomendável. 1,5 litro pelo menos por dia. O Ministério da Saúde recomenda que se opte pela água para hidratação e um novo estilo de vida. O Ministério da Saúde recomenda que todos nós, como cidadãos, tenhamos em atenção estilos e hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, o consumo de água para evitar a desidratação. A hidratação é a reposição de água no organismo. De acordo com a OMS, um indivíduo deve tentar, por dia, poder ingerir para 1,5 litro de água. Isto convertendo dá em torno de 8 copos. A água não é o único meio de reposição. Apostar em alimentos ricos em água, como frutas, vegetais e sumos naturais, é uma alternativa para se hidratar com saúde e chegar à quantidade recomendada sem necessariamente beber água. Sumos naturais têm também alimentos que essencialmente têm muita quantidade de água em detrimento dos outros alimentos. Me refiro, por exemplo, do melão, da melancia, da laranja, mesmo os vegetais, por exemplo, como a couve, o alface, a beterraba. Vamos a um breve intervalo e até já. Cidadãos informados estão em melhor posição para gozar da maioria dos seus direitos. No entanto, cerca de 2 anos da entrada em vigor da Lei do Direito à Informação e 1 ano do respectivo regulamento, a maioria dos cidadãos continuam a enfrentar dificuldades para se informar sobre vários assuntos. Informação é poder. Informação salva, informação liberta. Com um maior acesso à informação, pode-se garantir uma maior transparência. Quem tem poder não quer partilhar. Claramente que em algum momento vão ser barrados. Os relatórios de contas, os contratos que são assinados em nome dos cidadãos, esses contratos devem ser revelados. As entidades devem se informar ou ter acesso a esta lei. A lei do acesso à informação é mais um instrumento que nos dá ferramentas para nos tornarmos cidadãos e para isso temos que usar a lei. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Bem-vindo ao segundo bloco. Visão nublada e embaçada são características de quem sofre de catarata. Infelizmente, em Moçambique esses casos tendem a aumentar e as unidades sanitárias não dispõem de recursos suficientes para tratar essa doença. Catarata. Uma doença que surge quando o cristalino perde transparência natural e torna a visão escura ou cega. A principal causa de catarata é a salinidade, a idade avançada, porque a maior parte das pessoas que têm catarata tem mais de 50 anos de idade. Mas também a catarata pode ser causada por um trauma,
trauma direto no olho pode causar catarata. Podemos ter catarata também por doenças sistêmicas, como por exemplo a diabetes, o HIV, mas para além disso também podemos ter catarata na criança, que é chamada catarata congênita. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 2 anos, o diagnóstico de catarata aumentou em 40% em todo o país, mas as cirurgias da doença baixaram em 4%. Em causa está a falta de recursos técnicos e humanos. A insuficiência de equipamento e recursos humanos para a realização de cirurgias de catarata nas unidades sanitárias causa longas filas nos poucos hospitais equipados e leva os doentes a percorrer longas distâncias para o tratamento. Alberto Funzula saiu do distrito de Manhissa para ser operado no Hospital Central de Maputo. Da operação. Funzula falava na sexta-feira antepassada, a quando da gravação da entrevista. Sem onde hospedar, a nossa fonte foi internado 2 dias no Hospital Central de Maputo. Do manzina shaka, van diz agora, anzi fama ndawe mu horizonte. Ninda buya horizonte madako yikwihi kwanzina mala ambiyele nzenga thayole. Nzofamba nzitsen banya zigwasa kabangana. Para vazantu kuma ku yakutahiyona. Niyo kusala kwani ndifamba yona ka. Para além de Alberto Funzula, esperavam ser operados a catarata no Hospital Central de Maputo mais 100 doentes. Para aumentar as cirurgias de catarata, o MISAU, através do Programa Nacional de Oftalmologia, tem ações em curso. Nós defendemos 3 pilares para alcançarmos aquilo que é êxito num plano de Programa Nacional de Oftalmologia. O primeiro é desenvolvimento de recursos humanos. O segundo é também desenvolvimento e aquisição de medicamentos, de infraestrutura, de equipamento. E o terceiro é também a questão de integrar a comunidade neste plano nacional. Enquanto as ações não se implementam, histórias semelhantes à de Alberto Funzula vão continuar a multiplicar-se e sem tratamento. Quando, segundo a Organização Mundial da Saúde, a catarata é responsável por 51% dos casos da cegueira no mundo, o que representa 20 milhões de pessoas. A televisão em Moçambique evoluiu muito. Hoje em dia, cobre a maior parte do território nacional. Veja a seguir declarações de momentos que marcaram essa evolução. A Organização das Nações Unidas declarou 21 de novembro como Dia Mundial da Televisão. Desde a sua chegada a Moçambique em 1981, a televisão tornou-se um dos principais meios de comunicação indispensável na vida dos moçambicanos. O primeiro programa televisivo foi transmitido através da TVE, atual Televisão de Moçambique, primeira estação televisiva que atualmente cobre 80% do território nacional. Fazer televisão em Moçambique nas décadas de 80 e 90 constituiu um grande desafio para os comunicadores que tiveram que adaptar-se às condições oferecidas na época para garantir a transmissão da programação. Os computadores eram muito poucos e tínhamos que trabalhar. O deadline, aquela hora do noticiário, tem que estar no ar o noticiário. Então era muito difícil trabalhar naquela altura. Havia uma espécie quase de monopólio da televisão pública. Depois não havia toda esta amálgama de internet, como se chama, redes sociais, um conjunto de coisas que mudaram o panorama da mídia claramente. No passado levávamos muito tempo para editar um certo trabalho em termos de televisão, hoje já levamos muito menos tempo. A explosão da televisão em Moçambique verificou-se a partir do ano 2000 com o surgimento de mais canais televisivos privados que promoveram maior diversidade dos programas oferecidos ao público. Antigamente, os jornalistas preocupavam-se em ter informação exclusiva para garantir audiência. Com as atuais tendências tecnológicas, surgem novos desafios para esta classe. O papel do jornalista, apesar deste contexto novo, não se diluiu. Ele requalificou-se. Portanto, já não estamos para dar as notícias em primeira mão. Ou, dificilmente poderemos dar em primeira mão. Mas poderemos dá-las com mais verdade,
com mais credibilidade, com mais elementos. É preciso apostar seriamente na qualidade do conteúdo, porque a televisão tem este papel de formar opinião de uma forma positiva. O que está a faltar hoje dos nossos programas de televisão, alguns, é esta componente de educação, esta componente de formação. Acabamos entrando muito mais pelo entretenimento e esquecemos este lado. A falta de carteira profissional e o acesso às fontes de informação. Esses, para mim, são os mais graves. Os canais televisivos têm apostado cada vez mais em novos investimentos técnicos como forma de garantir a transmissão de programas com qualidade de imagem e som. Vamos ter um novo estúdio, vamos ter novas instalações, isso é crescimento. Temos muitos passos à frente no sentido da diversidade de conteúdos que é oferecida, enfim, da tecnologia que é usada. Nós aqui na SOIC já digitalizamos a televisão toda ela. Sem dúvidas, a televisão revolucionou o mundo, influenciou comportamentos, marcou décadas e hoje é um dos principais meios de comunicação em Moçambique, apesar da popularização da internet. Kuvaninga Cartão de Arte é uma editora moçambicana que produz livros artesanais com capas de papelão, com o objetivo de promover novos autores. Papelão, desperdiçado por muitos e reutilizado pela Kuvaninga, um projeto editorial, sociocultural e ecológico que faz a confecção de capas de livros artesanais, levando as obras aos leitores a um preço acessível, com vista a promover jovens escritores emergentes. Um projeto que pudesse, de certa forma, galvanizar aquilo que é a literatura moçambicana e proporcionar mais oportunidade aos escritores emergentes de publicarem os seus livros. E percebemos que, se calhar, seria conveniente nós criarmos uma editora independente e que usasse exatamente os livros de cartão. Com as árvores pedindo socorro, torna-se necessário reutilizar o papel. Ruth, membro da editora que usa o papelão como forma de reciclar, diz que encontrou na Kuvaninga a chance de inovar através da arte. Fazer parte da Kuvaninga é interessante porque, além da arte, reciclamos o papel. Para Osvaldo das Neves, escritor, ensaísta e professor de literatura na Universidade Eduardo Mondlane, a Kuvaninga surge como forma de dar espaço aos escritores emergentes. Por este motivo, viu na editora a oportunidade de publicar a sua primeira obra. Eu tinha percebido de que devia partilhar os meus textos com o público e, tendo tido dificuldades para persuadir as demais editoras para abraçarem o projeto da Vingança, na primeira oportunidade que tive, que foi o contacto com a Livaningo predispôs-se. Mateus Carvalho, da Embaixada do Brasil, diz que a editora desempenha um papel fundamental na divulgação de novos escritores. A editora Kuvaninga, a meu ver, ao tentar publicar autores novos, já faz um papel, assim, tem um papel importantíssimo assim na divulgação de novos escritores, porque nós sabemos que não é fácil, é muito difícil, na verdade, escrever e depois conseguir divulgar o trabalho. Veja no próximo bloco a entrevista com Madalena Imedi, presidente da Associação dos Estudantes de Niassa. Vamos ao intervalo. Até já. Depois de depositar o pedido de informação na instituição, passadas 3 semanas, sempre fui procurar saber se o meu expediente já tinha despacho, mas a resposta era sempre: vem amanhã, vem amanhã. Todas as instituições públicas e privadas têm por lei o dever de prover informação de interesse público. As autoridades administrativas devem facultar a consulta de documentos de interesse público num prazo máximo de 21 dias a contar da data da entrada do pedido. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Na saúde, por exemplo, mulheres e homens conhecem os seus direitos. Bem-vindo ao segundo bloco. Em algumas cidades do país, ter acesso a uma biblioteca ou a uma obra literária desejada tem sido um problema para os estudantes.
Veja como um grupo de estudantes da província de Niassa propõe resolver este problema na entrevista com Madalena Imedi, presidente da Associação dos Estudantes da província de Niassa. Olá, você que nos acompanha de casa. Seja bem-vindo ao espaço de entrevista do Jornal da Malta. Hoje temos como convidada Madalena Imedi. Olá, Madalena. Olá, Castro. Olá, telespectadores. Madalena Imedi é presidente da Associação dos Estudantes de Niassa, um grupo de jovens que tem em mão um projeto de abertura de uma biblioteca na cidade de Lixinga. Madalena, em que contexto surge a ideia de criação de uma biblioteca? A ideia da criação da biblioteca surge no contexto do nosso principal objetivo como associação, que é apoiar os estudantes do ensino médio a ingressarem no ensino superior e continuar também a apoiar os estudantes que já estão no ensino superior a terminarem o seu curso. Começamos fazendo a angariação de alguns livros a nível da própria associação, em que um membro tirava um livro para apoiar aqueles que ainda estão para ingressar na universidade. Então, conseguimos um espaço que nos foi cedido pela INEF, que é o Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Antônio Cassimo. E quem são os outros parceiros que vocês contam? Contamos mais com a ajuda também dos naturais e amigos de Niassa. Há pouco, no aniversário da cidade de Lixinga, a associação organizou as comemorações da festa da cidade de Lixinga em Maputo. E nesta festa nós conseguimos angariar, a partir do leilão, cerca de 12 mil meticais, que também tinham como objetivo apoiar naquilo que é a criação da biblioteca. Até que ponto o déficit por material didático e bibliotecas que a cidade de Lixinga se depara inspirou vocês a criarem essa biblioteca? Na verdade, nós temos um grande déficit em termos de material para consulta. Isso foi se verificando também em algumas reuniões que fomos tendo como associação, em que alguns estudantes diziam que estudaram durante fizeram a 11ª e 12ª classe, não tiveram contato com livros, apenas tiveram contato com material que os professores davam. Então, é uma das coisas que nos despertou a atenção, que precisávamos criar uma ideia que nos desse uma biblioteca, que desse aos estudantes a oportunidade de ter contato com livros e não só apenas material que os professores dão. Que tipo de livros vocês colecionam? Como dizia, o nosso objetivo é ter uma biblioteca em que tenha tanto os livros que possam servir para os estudantes do ensino médio, como os estudantes do ensino superior. Então, estamos abertos para receber qualquer tipo de livro, incluindo revistas científicas, incluindo também algumas monografias para aqueles estudantes que terminaram os seus cursos e fizeram um trabalho de final do curso. Acreditamos que esse trabalho de final do curso possa apoiar um outro estudante numa determinada ocasião. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam para a materialização desse objetivo? A questão dos recursos humanos, e também não é uma ideia simples. Acho que é uma ideia complexa e que precisa de muito empenho para que ela possa ser materializada. Então, estamos a tentar, é um sonho e pretendemos concretizar. E para tal, eu acho que precisamos de apoio de todos. Para quando é que tem previsto a abertura da biblioteca? Acredito que já tendo espaço, tendo alguns livros, e se tivermos mais apoios a tempo útil, acho que até ao próximo ano nós já podemos começar a gatinhar no projeto. Até o próximo ano era o vosso desejo? Sim, eu desejo.
Que apelo deixa ao público em geral? Pedir ao público em geral para que nos ajude a materializar essa ideia. Acredito que não vai apoiar só a Niassa, vai apoiar ao país. Então, aquele que tiver pelo menos um livro que acredito que sempre é necessário um livro para alguém, mas pode-se pensar que dando um livro a uma biblioteca vai apoiar a muitos estudantes. Muito obrigado, Madalena, pela sua presença. E assim, telespectador que esteve ligado a Malta, muito obrigado e prometemos voltar na próxima edição. Até lá. 1.200 jornalistas de 130 países participaram na 10ª Conferência Global de Jornalismo Investigativo em Joanesburgo, na África do Sul. Veja alguns momentos desta conferência. De 16 a 19 de novembro, 1.200 jornalistas de 130 países encontraram-se na cidade de Joanesburgo, Universidade de Wits, para a 10ª Conferência Global de Jornalismo Investigativo. Pela primeira vez em África, esta conferência contou com 150 painéis, workshops e eventos especiais com diversos jornalistas e investigadores. Right now it's LGBT issues, but maybe before it was child marriages, or maybe before it was HIV. People didn't want to talk about it, right? But what a journalist's job to do is to push bit by bit, to challenge the society more and more, to offer information. Criação de redes, aprendizado e troca de experiências foi o cenário vivenciado pelos 23 jornalistas moçambicanos que participaram da conferência, enviados pelo Programa para o Fortalecimento da Mídia. Durante o evento, os jornalistas tiveram a oportunidade de aprender sobre técnicas de investigação, checagem de dados, criação de plataformas de dados, como reportar sobre as minorias, desastres, entre outros. Nós sabemos que os dados existem lá, e sabemos que há fontes também que existem lá. Uma das coisas a que nós recorremos muitas das vezes são as fontes internas dessas instituições e é preciso muitas vezes olharmos para as pessoas mais simples dessas instituições e também olharmos um bocadinho para os diretores. O que acontece muitas vezes connosco é que corremos apenas para as pessoas que estão a alto nível. O ministro não te vai dar nenhuma informação. Eu penso que é preciso ter com o ministro ou com o presidente no sentido do contraditório. O evento contou também com a premiação dos melhores jornalistas e reportagens a nível global. Uma noite que foi caracterizada por muita música, vivacidade, alegria e cores que por um instante relembraram o brilho do arco-íris e a diversidade cultural do mundo. Ainda na conferência, jornalistas de diversos países homenagearam Carlos Cardoso, jornalista moçambicano assassinado há 17 anos em Maputo. Não mate o mensageiro. Foi o lema do Memorial Carlos Cardoso deste ano, evento em homenagem a este jornalista moçambicano, assassinado em 2000. O evento foi realizado na noite de quinta-feira, 17 de novembro, durante a Conferência Global de Jornalismo Investigativo na Universidade de Wits, em Joanesburgo, onde Cardoso foi estudante. O evento é anual e começou com uma conversa sobre os movimentos de solidariedade na África Austral e ao longo dos anos evoluiu para uma discussão mais ampla sobre o jornalismo investigativo e a liberdade de expressão. Beatriz Sentetua, advogada de direitos humanos no Zimbábue, que recebeu reconhecimento internacional por defender jornalistas e a liberdade de expressão, foi a oradora. Durante a sua explanação, explicou que nenhum país pode reivindicar a democracia quando a liberdade de expressão é sufocada. You go back to Nixon's time, you look at what the journalists did then. It's something they've been doing forever, whereas with us it is relatively new. And we operate in environments where our leaders don't think actually they should be investigated for anything. So we are still at the nascent stages, the very early stages of proper journalism, investigative journalism. Para além de jornalistas investigativos e professores, a palestra contou também com a participação de estudantes. Democracy is not easily attainable, in Africa, because we've got governments which is frustrating,
journalists while they are working, because most of the journalists, they rely, on funding, from the government. So it becomes difficult, to get, proper reporting. No final da palestra, Beatriz deixou conselho a todos os jornalistas. If you believe in what you're doing, you take the precautions that you should take if you're an investigative journalist. That's all you can do. But when your time has come, it has come. You can't stop the bullet that has your name on it. That's my attitude. Tênis é uma modalidade de origem inglesa. É praticado por 2 ou mais pessoas. Atualmente tem ganhado muito espaço aqui no nosso país. Devido ao aumento de crianças praticantes desta modalidade no país, a Federação Moçambicana de Tênis realizou pela primeira vez o Campeonato Nacional Sub-14, que passará a decorrer 4 vezes por ano. A Federação Moçambicana de Tênis organizou pela primeira vez um campeonato nacional na categoria de Sub-14, composto por crianças dos 7 aos 14 anos, com o objetivo de massificar e identificar novos talentos da modalidade. Muitas pessoas vêm para tênis, muitas pessoas fazem muito esforço e jogam muito bem. Esforçar-se muito para ser muito jogadores. Bem, mas estamos um bocadinho longe. Atletas iniciantes como Ellen e Edmilson esperam que o campeonato seja realizado de forma regular, para que mais crianças possam participar. Ainda faltam mais coisas que tem de se fazer nos torneios. Poucas das vezes nós não viajamos. Ser um bom tenista e ser melhor para jogar outros torneios lá fora, internacionais. Embora seja a primeira vez que organizam um campeonato nacional, incluindo a categoria Sub-14, os organizadores do campeonato afirmam que o número de participantes superou as expectativas. Esperam ter identificado talentos que irão representar o país nos torneios internacionais da categoria. O Campeonato Nacional conta com cerca de 63 atletas e a categoria Sub-14 é o primeiro ano depois de alguns anos. Geralmente as vagas para as competições internacionais são feitas com base nos resultados de atletas do Campeonato Nacional. Para incentivar mais crianças e adolescentes a praticar a modalidade, o Campeonato Nacional da categoria Sub-14 passará a ser realizado 4 vezes por ano a partir de 2018. Estamos ao fim do nosso programa. Queremos agradecer a você em casa que esteve atento ao Jornal da Malta. Não se esqueça de acompanhar o nosso programa pelo Facebook, website, YouTube e WhatsApp através do número que passa no seu rodapé. Já agora, parabéns aos pré-selecionados do Media Lab. Preste atenção nos próximos passos. Foi um prazer estar na sua companhia. Até lá!